Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite a todos. Vamos lá, galera. Boa noite. Deixa eu ver quantos tem. Tem 7. Tá. Estão escutando bem aí, todos? Sim. Então, fechando o conteúdo para a prova de vocês, daqui a pouco, quando acabar a aula, eu vou mandar uns avisos no grupo, tá? Então, hoje eu fecho o conteúdo para a prova, tá? O conteúdo que eu vou dar hoje vai ter questão na prova do que eu vou abordar hoje, até porque é um conteúdo que é muito na prática, tá? Então dá para fazer umas questões bem interessantes, tá certo? E diz respeito aos mecanismos efetores da imunidade humoral, tá? E vocês já estão cansados de escutar eu falar imunidade humoral. Imunidade humoral é um braço da imunidade adaptativa relacionado à produção de anticorpos pelos linfócitos B. Tá certo? Então, quando eu falo em imunidade humoral, a gente tem que lembrar, vocês já sabem, de anticorpos secretados, né? Esses anticorpos secretados, eles vão agir em micro-organismos extracelulares
e toxinas microbianas. Tá? O anticorpo, vocês têm que ter em mente que o anticorpo ele não consegue entrar na célula. Tá? Então, por exemplo, um vírus que entrou na célula, o anticorpo não vai agir lá dentro da célula contra esse vírus. Tá? Então, o anticorpo ele vai agir, o mecanismo de ação dele é extracelular, antes, por exemplo, do vírus entrar na célula. Tá? Então, por isso que está dizendo aqui, contra micro-organismos extracelulares e também tem uma ação contra toxinas microbianas. Daqui a pouco a gente vai ver um exemplo, tá? E que será uma possível questão de prova de vocês. Tá? Então, a imunidade humoral é um braço da adaptativa. O outro braço, vocês sabem que é a imunidade celular. Tá? A imunidade celular representada por linfócitos T, não é isso? Linfócitos T, eles vão eliminar micro-organismos que infectam células hospedeiras e nelas vivem. Tá? Então, o CD8, por exemplo, o linfócito T CD8, ele é conhecido como citotóxico, vocês já sabem disso. E vocês sabem que o CD8 ele vai destruir a célula que está infectada por um vírus. Tá? Então veja como a natureza ela se adapta, né? Então nós temos micro-organismos que vivem dentro da célula e micro-organismos que vivem fora. Tá? Então para os que vivem fora ou quando ainda estão fora da célula, anticorpos, linfócitos B, imunidade humoral. Uma vez que esses micro-organismos já se instalaram na célula, nós vamos ter agora o braço da imunidade celular, linfócitos T. Aí temos o CD8, que é o citotóxico, ele destrói diretamente com a célula infectada, e temos o CD4, que ele interage, por exemplo, com macrófagos, para os macrófagos destruírem o micro-organismo que eles fagocitaram. Tá? Sendo que essa imunidade humoral aqui, ela pode ser transferida. Tá? Quando eu falo transferência de imunidade humoral, eu estou falando na transferência de anticorpos, tá? Através do soro. Então, vocês já sabem, vocês viram até na prática, né? Que no soro, vocês já sabem que tem o quê? Anticorpos circulando. Então, se tem anticorpos circulando no soro, eu posso transferir esses anticorpos para outro paciente. Um indivíduo que a gente pode chamar de naive, que é aquele indivíduo virgem para aqueles anticorpos. Tá? A partir de então, esse indivíduo torna-se o quê? Imunizado naquele momento, tá? Já que é soro. Então, aqui está mostrando justamente os anticorpos nessas duas fases, digamos assim. Ou aderidos à membrana do linfócito B, tá? Quando o anticorpo está conectado à membrana do linfócito B, ele funciona como receptor, tá? Ele é chamado de BCR, receptor de células B. Tá? E esses anticorpos, eles têm também a fase secretada. Né? Então, aqui nós estamos observando esses anticorpos secretados. Essa morfologia já foi descrita na aula retrasada para vocês, né? Quando eu falei de antígeno e anticorpos. Tá? Então, a imunidade humoral, ela ocorre através da presença dessas células chamadas de plasmócitos, e são essas células que produzem anticorpos. Então, o linfócito B, quando ele torna-se ativado, ele vai se diferenciar em plasmócito e esses plasmócitos irão produzir anticorpos. Tá certo? Estão escutando? Estão entendendo? Estou falando rápido. Opinião de vocês. Tá tranquilo, professor. Tranquilo, tá. Isso aqui é só para relembrar, vocês já viram essa figurinha aqui naquela aula de antígenos e anticorpos, tá? Lembra que o anticorpo é uma proteína plasmática, né? Então, é uma proteína que está circulando no nosso plasma e que tem essa morfologia, que essa estrutura, melhor dizendo, em forma de Y, tá?
como eu falei naquela aula, o anticorpo é composto por duas cadeias pesadas, né? Então, aqui uma cadeia pesada, outra cadeia pesada, e duas cadeias leves, cadeia leve e cadeia leve. Bem aqui, ó, na região variável, é nessa região aqui que ocorre o encaixe, né? A ligação com o antígeno, né? E lembra dessa figurinha que eu disse que o antígeno é o todo, tá? Só que dentro do antígeno nós temos porções, regiões em que o anticorpo encaixa, se liga, tá? Essas regiões são chamadas de epítopo, lembra lá? Então, epítopo são as regiões antigênicas reconhecidas pelo anticorpo. Sempre enfatizando, essa região, essa ligação, ela é específica, né? Nunca esqueçam disso, especificidade, ligação ao antígeno. Tá? E nós temos as regiões constantes, tá? Da cadeia pesada aqui do anticorpo. Então, as regiões variáveis, como o próprio nome já está dizendo, são aquelas regiões que variam, tá? Justamente para acompanhar a variabilidade antigênica, né? A qual nós somos expostos. Tá? Então, uma grande infinidade de antígenos e os nossos anticorpos têm que acompanhar essa variabilidade. Tá? E nós temos as regiões constantes do anticorpo, aqui na cadeia pesada. São essas regiões, ó, escuta que eu vou falar, são essas regiões que irão definir a função efetora dos anticorpos na imunidade humoral, que é o título da aula de hoje. Tá? Então, aqui, ó, mecanismos efetores da imunidade humoral. Tá? Então, região variável, ligação ao antígeno, região constante, função efetora. Tá? Gravem isso, não esqueçam disso. Então, esses anticorpos eles vão agir em bactérias extracelulares, tá? Em fungos e em vírus. Sempre ressaltando que quando eu falo em vírus, tá? Lembra que a casa do vírus é a célula, né? Então, a ação do anticorpo contra um vírus só vai ocorrer antes que o vírus entre na célula. Isso é bom ressaltar. Tá? A partir do momento que o vírus entra na célula, outros mecanismos imunológicos irão agir, como a destruição da célula por linfócitos T, CD8. Tá? Por isso que eu coloquei aqui, ó, anticorpos vão agir em vírus, sim, antes da infecção, antes da entrada. Ou também pós-infecção. Lembra, não esqueçam disso. O que o vírus faz? Ele se liga a um receptor da célula, próprios receptores da célula, entra na célula, né? Uma vez que o vírus está dentro da célula, o que ele vai fazer? Replicar, multiplicar. E uma vez que ele forma uma replicação ali dentro, né? Formam várias cópias, várias partículas virais, esse vírus faz o quê? Ele destrói com a célula e sai para infectar outras células. E fica nessa brincadeirinha. Entro na célula, multiplico. Destruo com a célula, infecto outras e assim a infecção viral vai progredindo. Tá? Então, o anticorpo ele pode agir contra o vírus nesses dois momentos. Antes da entrada do vírus na célula ou quando o vírus sai da célula buscando infectar outra. Deu para entender? Hein? Eu sim, deu. Aqui, ó, tá mostrando justamente esse mecanismo de neutralização, tá? Então, aqui está mostrando duas partículas virais. Veja que o vírus, ele é esperto, ele se adapta e ele consegue se ligar a receptores da própria célula, vai ser endocitado, né?
vai ficar dentro dessa vesícula e ele vai liberar o seu material genético, tá? Vai replicar, como eu falei aqui dentro, fazer várias cópias e vai sair. Aí veja o que está acontecendo bem aqui. 4 moléculas de anticorpos estão neutralizando essa partícula viral. Então vejam que aqui o processo de neutralização do vírus por anticorpos se deu após a saída do vírus da célula, né? Beleza. E aqui, no caso, contra bactérias, tá? Então, nós temos uma bactéria que coloniza superfícies das células humanas, tá? De forma semelhante a um vírus, tá? Elas vão se ligar a receptores da própria célula, tá? E elas serão o quê? Internalizadas. Tá? Elas ficarão dentro dessas vesículas. Isso aqui, quem faz, por exemplo, o Mycobacterium tuberculosis, tá? Dentro do macrófago. Tá? Ela conseguiu se adaptar ao longo do tempo, ao longo da coevolução, ela se liga ao receptor do macrófago e entra no macrófago, a bactéria. E lá ela fica durante algum tempo. Aqui não houve neutralização, tá? Aqui já houve neutralização, né? Então, o que a gente está vendo aqui? Os anticorpos aderidos bloqueando a colonização da bactéria. Tá? Então, veja que nesse momento aqui, ó, essas bactérias estão bloqueadas para a entrada na célula. Então, a imunidade humoral está protegendo o indivíduo de uma infecção. Tá? O que é interessante falar, isso a gente vai ver para a segunda verificação, que esses anticorpos, a própria imunidade humoral, quando ela desregula, digamos assim, e que ela age contra o próprio organismo, ela vai levar à formação de alergias, de processos alérgicos, ou mesmo doenças autoimunes. Tá? Então, alergias, por exemplo, uma exacerbação da resposta imunológica, tá? Através da produção de anticorpos. Ou mesmo doenças autoimunes, como o lúpus eritematoso sistêmico, tá? Em que formam imunocomplexos, tá? Em que esses anticorpos vão reagir a tecidos do próprio indivíduo. Então, é uma doença autoimune. Então, vejam que a imunidade humoral, obviamente, que via de regra, é para proteger o indivíduo, tá? Contra, por exemplo, uma possível infecção. Só que esses mesmos anticorpos, eles podem causar processos alérgicos ou mesmo doenças autoimunes. Isso a gente vai ver aqui para a segunda verificação. Essa imunidade humoral, ela pode ser induzida através de vacinas. Sim, né? O princípio de uma vacina é simples. E vocês viram isso lá na primeira aula desse semestre, quando eu falei de imunidade ativa, né? Então, uma vacina, qual é o princípio de uma vacina? É estimular uma resposta humoral contra o agente infeccioso, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, vírus da polio, o vírus que causa poliomielite. A vacina é uma vacina oral composta por vírus da polio atenuado. Ou seja, o que é esse vírus atenuado? É aquele vírus que ele não consegue ser infeccioso, tá? É a partícula viral sem ser infecciosa, tá? Mas essa partícula será reconhecida pelo nosso sistema imunológico e nós vamos produzir anticorpos contra essas partículas, tá? Então a gente já está o quê? Imunizado. Caso a gente entre em contato com o vírus, aí nós vamos ter o quê? Anticorpos, neutralizantes. Que no caso da polio, são anticorpos de classe IgA presente em mucosas. Tá? Tétano e difteria.
Qual é a composição da vacina do tétano e da vacina da difteria? Toxoide. Ou seja, são as toxinas produzidas pela bactéria que causa o tétano e pela bactéria que causa a difteria. Só que é uma toxina que não é capaz de causar doença, tá? Mas, novamente, quando a vacina for administrada ao paciente com essa toxina incapaz de causar doença, o nosso sistema imunológico vai reconhecer essa toxina, vai montar uma resposta humoral, vai produzir anticorpos específicos contra essa toxina, tá? E esses anticorpos vão ficar circulando. Caso a gente entre em contato com a bactéria e com a toxina dessa bactéria em outro momento, nós já temos o quê? Anticorpos neutralizantes contra a toxina, que no caso vão ser anticorpos de classe IgG. Deu para entender essa parte aqui, pessoal? É super importante porque vai ter questão na prova de vocês sobre vacina. Vacina ou soro. Tá? Então, as vacinas, elas conferem uma proteção, como eu disse, através da estimulação da produção de anticorpos. A vacina estimula a produção de anticorpos. Por isso que é uma imunidade ativa. O soro, ele já vai com os anticorpos. Por isso que é uma imunidade passiva. Então, uma visão geral da imunidade humoral. Então, os nossos anticorpos, eles visam neutralizar, tá? Eles visam neutralizar ou eliminar micro-organismos e toxinas. Tá? Essa aqui é uma função básica dos nossos anticorpos. Sendo que as funções efetoras, elas são desempenhadas em locais distantes de onde esses anticorpos são produzidos. Onde esses anticorpos são produzidos? Lá na nossa medula óssea, tá? Ou nos órgãos linfóides secundários. Quais são esses órgãos mesmo que vocês já sabem? Linfonodos e baço. Né? Lembra que lá nesses órgãos que ocorre a apresentação do antígeno? É isso? Então, nesses órgãos, medula óssea, baço e linfonodo, esses anticorpos serão produzidos e cairão na circulação e vão agir em locais diferentes do nosso corpo, tá? Distantes, melhor dizendo, do nosso corpo. Então, por exemplo, lá nas nossas mucosas, lá no intestino, lá no trato respiratório, nós temos IgA, tá? São anticorpos que vão impedir a penetração de micro-organismos lá no trato respiratório ou no trato intestinal, gastrointestinal, tá? Esses anticorpos também, eles podem ser produzidos pela mãe, né? A gente já sabe disso, e bem distante eles vão passar pela placenta e cair na circulação fetal, né? Então, anticorpos que foram produzidos pela mãe vão proteger o feto, tá? Esses anticorpos, como eu disse, eles são produzidos por plasmócitos. Esses plasmócitos, anteriormente, eles eram o quê? Linfócitos B, né? Então, o linfócito B ativado se transforma em plasmócito e esse plasmócito produz anticorpos. Esses anticorpos podem ser de vida longa, então passar anos aí circulando no nosso corpo, ou de vida curta, tá? Sendo que as funções efetoras dos anticorpos, como eu adiantei no início da aula, essas funções efetoras, elas são designadas pelas regiões constantes da cadeia pesada. Tá? Voltando aqui rapidamente, ó, região constante da cadeia pesada. É bem aqui, ó, é essa região do anticorpo que vai definir a função efetora do anticorpo. E a região variável é a região que vai se ligar ao antígeno. Tá?
E sendo que essas funções efetoras, obviamente, elas vão depender da ligação ao antígeno, onde? Nas regiões variáveis. Voltando para ficar bem fixo. Ó. Então, região variável vai se ligar ao antígeno. Isso vai determinar a função efetora do anticorpo, que vai ser desencadeada pela região constante da cadeia pesada. Tá? Liga na variável, função efetora na constante da cadeia pesada. Aí eu até enfatizei aqui, ó, regiões variáveis, ligação ao antígeno. Tá? Regiões constantes, funções efetoras dos anticorpos. Tá? Fixem isso aqui, fixem esse slide na cabeça de vocês. Tá? Isso aqui já comentei. Beleza. Aqui nós temos, eu até comentei um pouco aqui na aula de antígenos e anticorpos, a diversidade de função dos nossos anticorpos. Professor, licença aí. Diga. O senhor poderia voltar naquela imagem lá? Qual? Essa daqui? Naquela que o senhor falou que era para fixar. Essa daqui, diga. Ah, obrigada. Diga. Pode continuar. Você quer para explicar alguma coisa. Não. Ó, então, os nossos anticorpos, eles têm o que nós chamamos de isótipos. Tá? Ou classe. Temos 5 classes de anticorpos. Tá? IgG, IgM, IgA, IgE, IgD. Isso é o que a gente chama de diversidade isotípica dos anticorpos. Tá? Então, dependendo de qual classe, nós vamos ter funções diferentes. Tá? Então, IgG, por exemplo, opsonização. Opsonização, já comentei com vocês, eu vou comentar novamente nessa aula, é quando os anticorpos quando eles recobrem a superfície do micro-organismo. Isso é opsonizar. Então, vários anticorpos ligados à superfície do micro-organismo. Pensou em opsonização, pensa logo em fagocitose. Tá? Então, opsonização, fagocitose. Tá? E aqui as outras funções do IgG. Tá? Então, ativação do sistema complemento, que a gente vai ver daqui a pouco, que é citotoxicidade celular dependente de anticorpo, que a gente também vai ver daqui a pouco. Tá? Então, essas são as funções da IgG. IgM, tá? Ativação da via clássica do complemento. Tá? Daqui a pouco a gente vai ver o que é esse complemento e o que é a ativação dessas vias. Tá? O IgM também funciona como receptor de antígeno dos linfócitos B virgens. Linfócitos B virgens, naive. Então, lembra dessa figura aqui? Ó, vou voltar para vocês. Ó, essa figura aqui, que eu disse que o anticorpo funciona como receptor de antígeno, o BCR, receptor de células B, isso aqui é de classe o quê? IgM, né? Aqui, ó. Anticorpos de classe IgM. Funcionam como receptores de antígeno dos linfócitos B virgem, naive. Tá? IgA, imunidade de mucosa. Então, lá nas nossas mucosas, nós temos anticorpos de classe IgA, protegendo as nossas mucosas de uma possível invasão. Tá? Então, ocorre secreção de IgA para o lúmen do trato gastrointestinal e do trato respiratório. Lúmen, imagina um órgão oco, para a região, o espaço aberto ali do órgão, tá? A luz do órgão. Tá? IgE aqui no caso, desgranulação de mastócitos, reações de hipersensibilidade imediata. Pensou em IgE, pensa ou em alergia, tá? Ou em destruição
de eumintos. Resposta imunológica contra eumintos. A gente vai ver daqui a pouco também. E IgD, receptor também de antígeno dos linfócitos B virgem. Então, tanto IgM quanto IgD funcionam como receptores de linfócitos B virgens. Linfócitos B naive, tá? Aí nós vamos entrar propriamente dito nas funções efetoras dos anticorpos, tá? Quais são as funções efetoras dos anticorpos? Essa figura resume essas funções, tá? Basicamente são 4, tá? Primeira função efetora. Então aqui, ó, a gente está vendo uma célula B que vai se diferenciar em plasmócito, produzir o que? Anticorpos, tá? Esses anticorpos vão ter a função de neutralização de micro-organismos e de toxinas. Vocês já viram ainda há pouco, né? Pode neutralizar a entrada do vírus na célula, pode neutralizar o vírus quando ele sai da célula, pode neutralizar a ação de uma toxina bacteriana, tá? Esses anticorpos, eles podem funcionar como opsoninas, são moléculas que vão opsonizar o micro-organismo, tá? E caminham juntos. Opsonização, fagocitose. É o que a gente está vendo aqui, ó. Então, a gente está vendo um micro-organismo. Vejam que ligado a esse micro-organismo, nós temos 2 anticorpos, 2 moléculas, tá aqui. Aqui uma e aqui outra. Chega um macrófago, por exemplo, com o seu receptor, chamado de receptor FC. Por que receptor FC? Porque essa região do anticorpo aqui, que o receptor vai encaixar, é chamado de região o quê? FC. Vou voltar aqui, ó. Aqui, ó. Região FC, tá? Da cadeia pesada. E região FAB, tá? É essa região FAB que vai se ligar ao antígeno e região FC, função efetora, tá? Então, o anticorpo do macrófago, por exemplo, vai encaixar bem aqui na região FC do anticorpo. E encaixou, ele fagocita. Como a gente vê aqui, ó. Tá? Então, novamente, um fagócito com o seu receptor FC se liga à região FC do anticorpo e esses anticorpos estão ligados ao micro-organismo. Então, houve opsonização, vai haver também fagocitose. Segunda função efetora dos anticorpos. Terceira função efetora dos anticorpos, citotoxicidade celular dependente de anticorpo. Esse mecanismo aqui, ele depende da presença de células NK, que são as natural killers, né? As assassinas naturais, tá? E de anticorpos ligados à célula infectada. Então, o que a gente está vendo aqui? Uma célula que está infectada, por exemplo, por um vírus, tá? Essa célula foi marcada por anticorpos. Aqui, ó, um anticorpo, outro anticorpo. Quando a NK vem com o seu receptor FC e acopla nesses anticorpos, isso sinaliza para a NK que ela tem que destruir com essa célula. Esse mecanismo aqui, galera, ele ocorre tanto para a destruição de células infectadas por vírus, quanto em células tumorais, tá? Então, a NK reconhece uma célula tumoral ou uma célula infectada por um vírus dessa forma, tá? Ligando a anticorpos que estão associados à célula, tá? E o quarto mecanismo efetor de um anticorpo é a ativação do sistema complemento. Sistema complemento são moléculas, tá? São proteínas que também estão circulando no plasma da célula, tá? A partir do momento que ocorre a ativação do sistema complemento, essas moléculas do sistema complemento também podem funcionar como opsoninas, que vão marcar o micro-organismo,
E o fagócito vem, reconhece essa molécula do sistema complemento e fagocita. Tá? Essas moléculas do sistema complemento também elas podem agir no processo de inflamação do tecido. Tá? Ou essas moléculas do sistema complemento elas podem levar à destruição do micro-organismo, que a gente vai ver posteriormente. Então, esse slide aqui resume as funções efetoras da imunidade humoral, tá? Aí vamos mergulhar um pouco nessas funções efetoras. Primeira função aqui, ó, neutralização. Então, ó, neutralização de micro-organismos e toxinas bacterianas. Prestem atenção nessa explicação, porque possivelmente será cobrado na prova, tá? Aqui, ó. Opa. O que a gente está vendo aqui? Infecção de uma célula por um micro-organismo, tá? Veja que esse micro-organismo aqui, ele se ligou a um receptor celular, tá? E ele entrou na célula, tá? Uma vez que ele está dentro da célula, o anticorpo não pode mais agir, né? Como eu falei para vocês. Então aqui vejam que não houve ação do anticorpo. O micro-organismo se ligou ao receptor da célula e entrou na célula, tá? A célula está infectada. Já aqui não. O que aconteceu? Com a presença do anticorpo, o anticorpo bloqueia a ligação do micro-organismo e, consequentemente, impede a infecção da célula. Tá? Então, esse anticorpo esse micro-organismo, ele está bloqueado. Tá? Da mesma forma aqui, ó, quando ocorre a liberação do micro-organismo da célula infectada. Tá? Sem o anticorpo, ó, sem a presença do anticorpo, esse micro-organismo infectou a célula, multiplicou dentro da célula, destruiu com a célula aqui, ó, ele destruiu com a célula e ele vai infectar outra célula. Então o vírus é isso. Vírus, por exemplo, entra, multiplica, sai, entra em outra célula, multiplica, sai, entra em outra célula, multiplica e sai, tá? E com isso ele vai destruindo as células. Novamente, aqui vejam que o anticorpo já agiu impedindo que o micro-organismo entre numa nova célula, tá? Esse micro-organismo, ele entrou numa primeira célula, multiplicou. Quando ele saiu, após a destruição da célula, ele não conseguiu infectar outra. Por quê? Porque os anticorpos neutralizaram, tá? E aqui a função de uma toxina. Ó, isso é muito comum em bactérias. Bactérias produzem toxinas e essas toxinas vão se ligar a receptores de uma determinada célula, de um determinado tecido. Aqui é o que a gente está vendo. Ó. Então, essa toxina não tem anticorpo, né? Ela se liga ao receptor e a partir daí ela vai exercer um efeito patológico. Que no caso aqui, ó, ela vai causar uma necrose da célula. Agora, se nós tivermos anticorpos específicos contra essa toxina, esses anticorpos, olha só, eles bloqueiam a toxina e ela não se liga ao receptor. Se ela não se liga ao receptor da célula, a célula fica normal, não sente nenhum efeito patológico. Deu para entender essa função de neutralização aí, galera? Preciso do feedback de vocês. Para mim, tudo bem, professor. Beleza. Aí, aqui eu falei de um modo geral, né? Mas vamos para alguns exemplos, né, legais, interessantes. Olha esse exemplo aqui. Vírus influenza. O vírus que causa gripe. O vírus influenza, vejam que ele tem essas espículas, né? Essas proteínas na superfície. Professor, ficou mudo. Oi? Estão escutando?
Estão escutando? Alô? Para mim tá normal. Para mim também. Beleza. Então, olha esse exemplo aqui na prática mesmo, bacana. Isso acontece, tá? Então, quando a gente é infectado pelo vírus influenza, o que causa gripe, vejam que essa é a morfologia do influenza. Ele tem essas proteínas que são expressas na superfície do vírus, da partícula viral. Que proteínas são essas? A hemaglutinina, ó, hemaglutinina, que é essa verdinha, e a neuraminidase, que é essa amarela aqui. Tá correto? Por isso que nós temos H1N1. Então, dependendo da variação da hemaglutinina, dependendo da variação da neuraminidase, nós vamos ter a variação no nome ali do vírus influenza. Tá? O que o vírus influenza faz para entrar na célula hospedeira? Ele usa a neuraminidase, tá? Para se ligar a essa molécula que está na célula. Que molécula é essa? Molécula de ácido ciálico. Essa molécula de ácido ciálico, ela é expressa aqui normalmente na célula. O vírus se liga a essa molécula de ácido ciálico e entra. É internalizado. Sacaram? Agora, se eu tenho anticorpos específicos que se ligam à hemaglutinina, aqui, ó, como a gente está vendo, ou a hemaglutinina ou a neuraminidase, vejam que essa ligação do anticorpo ao ácido ciálico, ela vai acontecer ou não vai acontecer? Não vai acontecer. Exatamente, não vai acontecer. Então, o vírus não entra na célula. Esse é o mecanismo da neutralização de um anticorpo. É uma função efetora de um anticorpo. Tá? Outro exemplo. Então, são esses exemplos que eu vou focar na prova. Não tenham dúvida disso. Tá? Outro exemplo. Clostridium tetani. Clostridium tetani é a bactéria que causa o tétano. Tá? Essa bactéria produz uma toxina, que é a toxina tetânica. Tá? É essa toxina que vai ser responsável pelo quadro clínico do tétano. Qual é? Espasmos musculares. Tá? Então, o indivíduo vai ter aqueles espasmos musculares. Olha só o mecanismo fisiológico normal da contração. O que nós temos aqui? Uma fibra muscular, tá? Uma fibra muscular e aqui um neurônio motor, tá? Isso aqui é o que a gente chama de placa neuromuscular. Assim que os nossos músculos se contraem. Então, quando chega o impulso nervoso aqui nesse neurônio motor, no final desse neurônio motor, ele libera esse neurotransmissor chamado de acetilcolina. Esse neurotransmissor vai se ligar a esses receptores que estão na fibra muscular e o músculo contrai. Isso de forma normal, tá? E nós temos um mecanismo regulatório para evitar que o nosso músculo fique contraindo, contraindo, contraindo. Qual é? Nós temos bem aqui um outro neurônio, mas é chamado de neurônio inibitório. O que acontece? Esse neurônio inibitório, ele libera essa molécula chamada de glicina. Quando essa molécula de glicina se ligar a esse neurônio motor, a acetilcolina não é liberada. Se ela não é liberada, o músculo não contrai. Tá? Então, para contrair, libera acetilcolina. Para não contrair, não libera acetilcolina. Isso que eu falei aqui é o normal, como está aqui, é o normal. É o fisiológico. Entenderam? É importante vocês entenderem esse mecanismo fisiológico normal.
Quem inibe a glicina? Oi? A glicina, quem inibe? Não, tem um mecanismo de retroalimentação que quando essa glicina sai, ela é reabsorvida por esse neurônio inibitório aqui, Ah, tá, entendi. tá? E fica nisso. Libera, volta, tá? Mecanismo fisiológico normal. Ok. Agora, o carinha, por exemplo, lá que se furou com um prego. Lá no prego tinha a bactéria chamada de Clostridium tetani. Essa bactéria adentra no organismo do indivíduo, produz a toxina tetânica e olha qual vai ser o mecanismo da toxina tetânica, tá? A toxina, olha o que ela vai fazer. Ela vai se ligar, ó, ela vai se ligar a esse neurônio inibitório, tá? Quando ela se liga a esse neurônio inibitório, a glicina não é liberada. Se a glicina não é liberada, o neurônio motor vai liberar constantemente acetilcolina, que é o neurotransmissor. Essa acetilcolina vai se ligar ao receptor da fibra e o músculo vai o quê? Contrair. Tá? Então, por isso que o músculo sempre está o quê? Contraindo, porque sempre tem neurotransmissor sendo liberado. Qual é? Acetilcolina. Por que que esse neurotransmissor está constantemente sendo liberado? Porque o neurônio inibitório ele está sob a ação da toxina tetânica. Tá? Agora, se tu tens anticorpos, se tu tem anticorpos neutralizantes específicos para essa toxina, olha o que vai acontecer. O anticorpo se liga à toxina, consequentemente, a toxina não se liga ao neurônio inibitório. Se o neurônio inibitório está livre, ele libera a glicina e impede a contração contínua. Tá? Deu para sacar isso aqui? Então, por exemplo, um exemplo. O indivíduo entrou em risco. Quando eu digo entrou em risco, novamente, ele se espetou com um prego, digamos assim. Aí o indivíduo vai ao médico. Ele vai tomar o quê? A vacina e o soro antitetânico. Né? O que que tem no soro antitetânico? Anticorpos específicos contra a toxina tetânica. Para esses anticorpos agirem rapidamente. Ó. Rapidamente eles vão neutralizar a toxina. Deu para entender isso aqui, galera? Isso é uma possível questão de prova de vocês. Para mim é o quê, professor? Não sei só. Aí, olha só, para ficar melhor, né? Vocês serão farmacêuticos, então tem que fazer essa ligação aí com medicamentos. Então eu peguei aqui a bula de um soro antitetânico. Alguém pode desligar o microfone aí, que ele está ligado? Por favor. Então aqui nós temos a bula de um soro antitetânico, tá? Esse soro antitetânico, indicação dele, ó, indicações. O soro antitetânico é um medicamento eficaz para a neutralização de toxinas secretadas pelo bacilo tetânico. Tá? Como é que ele vai agir? Como é que esse soro vai agir? O efeito do soro inicia imediatamente, tá? Após a sua administração. Como? Neutralizando as toxinas produzidas pela bactéria causadora do tétano. Tá? Então, os anticorpos que estão no soro antitetânico, eles vão neutralizar essas toxinas imediatamente. Começam a neutralizar essas toxinas, neutralizando essas toxinas, o indivíduo fica livre do tétano. Eu acho que é a Daisy. Ainda só com umas 10 horas. É Daisy. Ele comeu aqui na barriga dele.
Deise, dá para desligar o microfone? Eu posso desligar? Vocês sabem? Ah, obrigado. Desculpa, professor. Tá, ok. Obrigado. Acontece. Beleza. Aí eu pergunto para vocês, galera, isso é uma questão muito boa para a prova. Deu para entender esse mecanismo aqui do soro antitetânico? Professor, pode voltar aí um pouquinho, por favor? Ó, o que nós temos no soro antitetânico? Anticorpos neutralizantes contra a toxina tetânica. Essa toxina é produzida pelo Clostridium tetani, que é uma bactéria. Caso o indivíduo se exponha a algum risco, como eu falei, uma situação, uma furada de prego, o médico vai entrar com o soro antitetânico. Por quê? Porque no soro já tem o anticorpo contra a toxina. Quando esse soro entrar na circulação, esses anticorpos já vão o quê? Neutralizar a toxina. Neutralizando a toxina, impede esse quadro bem aqui, ó, de espasmos musculares característicos do tétano, tá? Então, a toxina não vai exercer a sua função, já que ela está neutralizada pelo anticorpo. Deu para entender? Aí ele coloca aqui, ó. Quanto mais precoce for a administração do soro, maior é o seu potencial terapêutico. Desta forma, o tratamento deve ser iniciado o mais rápido possível. Aí vocês vão me perguntar, vocês podem se perguntar, não sei se passou na cabeça de alguém, professor, e por que ele não toma a vacina? A vacina contra o tétano. Somente a vacina contra o tétano. Tá? Então eu me furei com um prego, vou ao médico, por que eu não vou tomar só a vacina contra o tétano? Porque ela tem um tempo de ação, né, professor? Ela demora mais um tempo. Exatamente isso. Tá? E talvez por... Diga. A vacina... Não. Diga, Janete. Desculpa, professor, pode ficar à vontade. Eu fui que ela respondeu o que eu ia falar também. Ah, tá. A vacina, ela vai estimular ainda a produção de anticorpos. Só que eu quero tratar o paciente naquele momento. Então, eu entro com o soro, que já tem os anticorpos. Deu para entender essa diferença de vacina e soro? Sim, professor. Beleza. É uma possível questão de prova para vocês, tá? E, olha o professor, outro. Oi, diga. tem um tempo também para poder tomar a vacina, né? Não pode passar muito tempo. Sim, exatamente, porque se tu deixar muito tempo, tu vai dar o tempo para que essas bactérias proliferem e produzam a toxina, e essas toxinas vão agir lá no músculo, tá? Lá no neurônio motor que está associado ao músculo. Tá? Então, realmente E também tem um tempo. o soro, professor. E também Oi? o soro vai entrar logo na corrente sanguínea, né? E ele já tem os Para fazer logo a anticorpos. limpeza também, né? Porque o soro ele já está com os anticorpos. Ele já tem os anticorpos. Então, a ação é imediata. A vacina vai levar um tempo para produzir esses anticorpos. Então, a vacina ela é como se fosse uma profilaxia. Tá? A vacina é profilaxia. O soro é tratamento. Tá? Olha aqui contra influenza novamente. Tá? Como é aqui interessante. Vocês já se questionaram por que todo ano a gente tem que tomar vacina para o vírus da gripe? Já se questionaram isso? Porque Devido à os mutação. vírus sofrem mutação. Exatamente isso. Muito bem, aplausos para vocês. O vírus da gripe é um vírus de RNA composto por 8 fragmentos. São 8 fragmentos de RNA. E esses fragmentos eles ficam trocando pedaços. Tá? Então já viram a bagunça que fica. Tá? Então todo ano a vacina ela é produzida com 3 cepas. A partir de 3 cepas. Tá? As cepas que estão circulando no mundo. Tá? Então ocorre um monitoramento, tem uma rede de vigilância
que monitora quais são as cepas que estão circulando no mundo. A partir desses dados, tu monta a vacina, tá? São 3 cepas, tá? São 3 cepas. 2 cepas do influenza A e 2 cepas do influenza ou e uma cepa do influenza B. Tá? Aí tu produz a vacina, tá certo? Aí tu administra a vacina na pessoa. Caso eu entre em contato com um vírus influenza dessas 3 cepas, eu vou montar uma resposta, tá? Eu já tenho, melhor dizendo, uma resposta, tá? Então, os anticorpos já vão agir. Agora, eu tenho 3 cepas, né, na composição da vacina. E se eu for infectado por uma 4ª cepa diferente? Pergunto para vocês, a vacina vai agir? Vai. Oi? Não, professor. Ele não tem o anticorpos para essa 4ª cepa. Pode até acontecer uma ação, mas não vai te impedir de ficar doente. Tá? Aí que é o segredo. Por que muita gente cai em descrédito com a vacina da gripe, contra a gripe? Ah, eu me vacinei e adoeci. Só que o objetivo da vacina da gripe não é de fato evitar que tu adoeças. É evitar que tu progrida para uma doença grave, uma gripe mais grave, tá? Uma clínica mais grave. Sacaram? Ah. Então, por isso que todo ano a gente tem que se vacinar contra o vírus da gripe. É um vírus com uma alta taxa de mutação. Então, ele muda. Aí, monitora o que está circulando, faz a vacina baseado no que está circulando e distribui na população. Só que isso não vai te impedir de entrar em contato com uma outra cepa que não está na vacina. Aí tu vai adoecer. Mas isso pode te livrar de um quadro gripal mais severo. Tá? Deu para entender? Só vai amenizar mais, né, professor? Isso, exatamente. Essa informação eu gosto muito de enfatizar porque vocês são alunos da área da saúde, vocês já são formadores de opinião, tá? Então, repliquem essa ideia, não vão replicar a ideia. Ah, eu me vacinei e adoeci. Vocês vão replicar a ideia. Ah, eu me vacinei, eu posso adoecer, mas se eu adoecer, eu vou ter, teoricamente, um quadro mais leve. Tá? Ou eu posso nem adoecer de fato. Se eu entrei em contato com as cepas que estão na vacina, eu não vou adoecer, teoricamente. Sacaram? Entenderam? Sim, sim. Beleza. Sim, professor. Olha aqui, ó. Esse artigo aqui, que ele fala sobre a geração de anticorpos neutralizantes e não neutralizantes, tá? São os anticorpos monoclonais para o tratamento do H7N9, que é o influenza aviária, o vírus da influenza aviária. Tá? Olha só a sacada dos caras. Isso que a gente chama de MAB. Aqui, ó, MAB. Não sei se vocês escutaram falar. MAB está sendo empregado para muita coisa. Tratamento de câncer, por exemplo, ou de doenças infecciosas. No caso de doenças infecciosas, aqui no caso da gripe, o que acontece? Eu vou produzir um anticorpo monoclonal, ou seja, ele deriva de um único clone celular, de um único clone de um linfócito B, tá? E vou isolar esses anticorpos monoclonais específicos para o agente infeccioso e vou administrar na população. Aqui, ó. O que a gente está vendo aqui? A gente está vendo aqui o H7N9, que é o vírus da gripe aviária, tá? E uma célula suscetível. Como não tem anticorpo neutralizante, ó, não tem anticorpo neutralizante, o H7N9 entra na célula e destrói com essa célula.
Agora, se eu tenho aqui um MAB, que é um anticorpo monoclonal produzido, esse MAB, o que ele vai fazer, galera? Olha o que ele está fazendo aqui. Ele está neutralizando a partícula viral. 1, 2, 3 partículas. Elas estão neutralizadas por esse anticorpo. Essas partículas não entram mais na célula. Então, vejam que os MABs funcionaram aqui como tratamento. Tá? Então, esses MABs, eles têm ação neutralizante, impedindo a infecção pelo H7N9. Então, não esqueçam dessa sigla aqui, ó, MAB, anticorpos monoclonais. Como eu falei, eles estão sendo utilizados no tratamento de câncer, doenças infecciosas, doenças autoimunes, tá? É o que há de mais, digamos, específico aí para tratamento de várias doenças. Olha aqui fazendo a conexão com o SARS-CoV-2, que é o novo coronavírus. Então, perspectivas na terapêutica através de anticorpos neutralizantes contra o novo coronavírus. O que a gente está vendo aqui? A gente está vendo um anticorpo neutralizante, tá? Um anticorpo neutralizante. Aqui, ó, o ACE. O que é o ACE? Enzima conversora de angiotensina. ACE2, ó, ACE2 é o receptor que está na célula. Por exemplo, lá numa célula pulmonar. Tá? Lá na célula pulmonar. As células pulmonares expressam ACE2. Aí o corona vem com a sua proteína e encaixa bem aqui, ó, nesse receptor chamado ACE2. Tá? Aí o corona entra na célula. Sacaram? Deu para entender essa explicação aí? Ok. Novamente, o ACE2, enzima conversora de angiotensina. Onde esse receptor está? Na célula-alvo. Por exemplo, lá no pulmão. O SARS-CoV-2, o novo corona, ele expressa essa proteína chamada de domínio de ligação ao receptor. Esse epítopo vai se ligar ao receptor ACE2. Uma vez que ocorre essa ligação, o corona entra na célula e infecta a célula. Agora, se eu tenho um anticorpo que neutraliza isso, aqui, ó, anticorpos neutralizantes. Esse anticorpo aqui, ele é neutralizante, ele é específico para o novo coronavírus. Então, ele vai se ligar aqui, ó, a esse epítopo. Uma vez que ele se liga a esse epítopo, o vírus não entra na célula, não infecta a célula. Isso é uma forma de tratamento. Tá? Então, eu posso produzir anticorpos monoclonais neutralizantes contra um agente infeccioso. Deu para sacar? Sim, professor. Beleza. Ok. Aqui, ó, eu vejo que eu estou bombardeando vocês aqui com várias situações, tá? Uma aplicação. Porque não adianta só comentar o mecanismo se eu não mostro na prática. Olha o HIV. Vamos agora falar de HIV. Tá? O vírus da imunodeficiência humana. Tá? O HIV, ó, o HIV, aqui é a partícula do HIV. Tá? Olhem só para cá, a partícula do HIV. Ele utiliza esses receptores da célula para entrar na célula. O receptor CD4, lembra lá do CD4? Então, ele utiliza esse receptor chamado de CD4 e esse correceptor chamado de CCR5. Uma vez que o HIV se liga ao CD4, se liga ao CCR5, o vírus entra na célula. Tá? Agora, se eu tenho anticorpos, ó, se eu tenho anticorpos que se ligam ao HIV, isso vai neutralizar a entrada do vírus na célula. Então, nós temos o bloqueio da transmissão da infecção pelo HIV. Outro exemplo aqui na prática da neutralização de micro-organismos. Tá?
Aqui foi um artigo que eu tirei, que ele aborda o tratamento de 5 pacientes críticos, tá? Com COVID através de plasma de pessoas convalescentes. Que é isso? Eu, Irã, eu tive COVID, não morri. Eu produzi anticorpos contra o corona, o novo corona. Eu retiro o meu sangue, isolo o plasma, tá? O meu plasma. E o que nós temos lá no meu plasma? Anticorpos neutralizantes específicos contra o novo corona. Eu pego o meu plasma e dou para um paciente que está crítico. Deu para sacar a jogada? Deu. Eu não sei se vocês escutaram isso ao longo de toda essa pandemia, essa metodologia de tratamento. Então, quando o paciente já estava muito crítico, que praticamente não tinha mais o que fazer, eles apostaram nisso. E esse artigo ele discute justamente isso. E eles viram que os anticorpos neutralizantes presentes no plasma que foi administrado ao paciente crítico, eles viram que foi vital para a restrição da infecção viral nos 5 pacientes. Eles viram isso nesse artigo. Tá? Aumentou significativamente a presença de anticorpos neutralizantes no plasma do paciente que estava doente. É óbvio, né? Eu peguei o meu plasma que está cheio de anticorpo contra o corona e eu administro num paciente crítico. É óbvio que os títulos de anticorpos desse paciente crítico vai aumentar. Aumentando os anticorpos, isso pode repercutir na infecção, diminuindo a infecção. Tá? Eles viram também que esses anticorpos do plasma convalescente, eles contribuíram para a diminuição do vírus ali no tecido, tá? Diminuindo os sintomas do paciente. Eles viram aqui nesses 5 pacientes críticos. Então, vejam que essa metodologia, através da utilização de plasma de pessoas que já entraram em contato com o novo corona, isso pode trazer uma grande repercussão positiva, clinicamente falando, para o paciente. Tá? Então, tu pode reduzir a carga viral e tu pode diminuir os sintomas. Me fiz entender ou compliquei? Professor, Oi. esse processo de tratamento com anticorpos, ele se fez eficaz contra o coronavírus? Então, nesse artigo aqui, eles viram que houve uma eficácia, uma certa eficácia. Eu não sei te dizer agora, atualmente, se já tem algo já confirmado de fato, mas eu creio que eles estão tentando essa metodologia e estão estudando. Como é algo muito novo, né? Eles estão colhendo dados ainda. Vou até dar uma pesquisada, uma atualizada quanto a isso. Mas nesse artigo ele discute, eles visualizaram que isso melhorou os sintomas do paciente. Tá? Diminuiu a carga viral e melhorou os sintomas. Diminuíram os sintomas, melhor dizendo. Segunda função efetora dos anticorpos, opsonização e fagocitose, mediada por anticorpos. Opsonização, como eu falei para vocês, o que é opsonização? É quando os anticorpos eles recobrem o micro-organismo. Tá? Então, esse micro-organismo aqui, a gente diz que ele está opsonizado. Quando ele está opsonizado, um fagócito com o seu receptor FC, receptor FC, vai se ligar à região FC do anticorpo. Quando ocorrer essa interação do receptor FC com a região FC do anticorpo, isso manda uma sinalização para o fagócito que ele tem que fagocitar. Uma vez que o micro-organismo foi fagocitado, ele será destruído. Tá? Que anticorpo que faz isso? IgG.
tá? Então, esses anticorpos bem aqui, ó, que opsonizaram o micro-organismo, são anticorpos de classe IgG, tá? Então, falou em opsonização, lembrou de fagocitose, tá? Aqui, novamente, ó, o fagócito, que pode ser um macrófago ou um neutrófilo, tá? Com o seu receptor FC, se liga à região FC do anticorpo. Que anticorpo é esse? Classe IgG. Quando ocorre essa interação receptor-anticorpo, o fagócito vai fagocitar o micro-organismo que está opsonizado. Deu para entender esse mecanismo? Ok, professor. Na prática, como que isso acontece? De novo aqui, ó, o HIV. Então, veja como o nosso sistema imunológico ele é. Ele lança a mão de um arsenal para tentar controlar a infecção. Ainda há pouco eu mostrei para vocês essa figura, né? Só que aqui foi através da neutralização, né? Neutralização da partícula viral. Aqui o processo já é por opsonização, tá? Então veja que a partícula do HIV, ela está opsonizada, tá? Ela está opsonizada. O monócito, que depois vai se transformar em macrófago, ele vai encaixar aqui, ó, encaixar nesse anticorpo, na região FC desse anticorpo, através do receptor FC. Uma vez que o receptor FC do monócito se liga à região FC do anticorpo, a partícula do HIV, a partícula viral, será o quê? Fagocitasa. Tá? Aqui, ó, fagocitose. Então, o sistema imunológico, para cada agente infeccioso, ele vai lançar mão de vários mecanismos para tentar controlar a infecção. Aqui, através de anticorpos neutralizantes, aqui através de opsonização e fagocitose. Então, a partícula está opsonizada, coberta por anticorpos. Receptor FC do monócito vai se ligar e ele vai o quê? Fagocitar. Sempre lembrando, anticorpos específicos, anticorpos específicos. Eu estou falando de anticorpos e eu estou falando de especificidade. Tá? Aqui é só para mostrar, ó, os diversos receptores FC que as nossas células imunes têm, tá? Aqui, quais são as células que expressam esses receptores e quais são as suas funções. Isso aqui é só para constar. Não se preocupe. Terceira função efetora dos anticorpos. Citotoxicidade celular dependente de anticorpo. A CCDA. Olha como esse mecanismo é interessante. Esse mecanismo aqui, ele vai depender da presença de anticorpo. Por isso que é citotoxicidade celular que depende do anticorpo. Além do anticorpo, esse mecanismo para acontecer, ele vai depender da presença de uma célula. Qual é? A natural killer, que é a NK, a assassina natural. Tá? O que vai acontecer aqui? Ó? Vejam que essa célula ela está infectada por um vírus. Tá? O que o vírus faz dentro da célula? Ele usa a maquinaria celular para produzir as suas proteínas. E essas proteínas serão expressas aqui, ó, na membrana da célula infectada. Então, esses antígenos aqui são antígenos do vírus. Sacaram? Aí o nosso sistema imunológico vai produzir anticorpos específicos contra esses antígenos virais. E vão se ligar, ó. Então, a gente tem um anticorpo ligado a um antígeno aqui, o outro anticorpo ligado a esse outro antígeno. Anticorpos de classe IgG. Tá certo? Aí, nesse contexto, chega a NK, também com o seu receptor FC. Tá? Aqui, ó, NK com o seu receptor FC e acopla
a região FC do anticorpo. Esse anticorpo está ligado a quem? Ao antígeno do vírus, que está ligado a quem? A célula. Quando ocorrer essa ligação, isso sinaliza para a NK que a NK tem que destruir essa célula. Por quê? Porque ela está infectada por um vírus. Aí a NK vai liberar, vai estimular a morte da célula por apoptose. Isso é citotoxicidade celular dependente de anticorpo. A célula vai sofrer uma citotoxicidade na presença do anticorpo e da célula NK. Deu para entender esse mecanismo? Ou não? Opa, alguém falou gasto, professor. Beleza. Aqui, duas situações. Isso aqui pode ser uma célula infectada por um vírus, tá? Como eu disse, os antígenos do vírus são expressos aqui na membrana da célula infectada. Ou isso daqui, galera, pode ser uma célula tumoral, tá? Pode ser a célula de um tumor. As células tumorais, elas começam também a expressar na superfície antígenos do tumor, antígenos tumorais. Aí é o mesmo mecanismo, anticorpos de classe IgG específico para esses antígenos. Vão se ligar a esses antígenos, tá? A NK com seu receptor FC se liga à região FC do anticorpo. Isso sinaliza para a NK que ela tem que destruir essa célula. Como? Estimulando a apoptose, que é um tipo de morte celular. Aí a célula morre. Tá? Então, veja que a NK, nesse contexto, ela faz o controle de uma infecção viral ou o controle do crescimento de um tumor. Tá? Aqui, ó, na prática, voltando para essa figura aqui. Lembra dessa figura dos MABs? Tu podes produzir um MAB contra o H7N9 que vai neutralizar o vírus, né? Foi aquela primeira figura que eu mostrei. Então, aqui o anticorpo monoclonal, o MAB, está neutralizando a partícula viral, impedindo que ele entre na célula. Beleza. Mas tu podes produzir também um MAB que vai estimular a citotoxicidade celular dependente de anticorpo. Como? Olha essa figurinha aqui. Aqui é a célula-alvo, tá? A célula-alvo, que está infectada pelo H7N9. Então, a célula já foi infectada pelo H7N9. Como eu disse para vocês, quando o vírus está dentro da célula, ele controla a célula e ele utiliza a maquinaria celular para produzir as suas próprias proteínas. E essas proteínas virais serão expressas na membrana da célula, tá? Aqui. Então, veja que essa célula é infectada pelo vírus influenza, expressa na sua membrana a proteína chamada de hemaglutinina, que eu falei anteriormente para vocês. Aí tu produz um anticorpo monoclonal específico para essa hemaglutinina. É o que a gente vê bem aqui, ó. Então, aqui em azul é a hemaglutinina, ó. Hemaglutinina. Aqui, o MAB, que é o anticorpo monoclonal de classe IgG, específico para a hemaglutinina, tá? Então, vejam, pessoal, encarem isso aqui como uma marcação, tá? Então, vejam que essa célula, ela já foi marcada pelo anticorpo monoclonal específico. Como ela marcou, a NK chega, acopla na região FC do anticorpo e inicia o processo de citotoxicidade celular dependente de anticorpo. É isso que ela está fazendo aqui, ó. Então, a NK está estimulando a morte dessa célula infectada por apoptose. Vocês estão entendendo o raciocínio da coisa? Se a célula morre, todos os vírus também irão morrer. Então, isso
funciona como um tratamento. Eu posso produzir um anticorpo monoclonal específico para uma proteína viral e estimular a morte da célula pela NK. Deu para entender aí? Irã, Oi. Irã, Oi. a célula, quando ela não encontra nada para defender, ela, tipo assim, se auto... Mas ela mesmo se mata para defender o organismo? Não existe isso? Não, olha só o Como que uma acontece. defesa do organismo. Olha o que acontece. Essa célula aqui, ela está suscetível, uma célula suscetível. Então, ela está sem defesa. O vírus vai lá, acopla no receptor da célula e entra. O vírus multiplica lá dentro, quando ele sai, ele destrói com a célula. Tá? É por isso que tu tem que ter um anticorpo que evite que o vírus entre na célula, tá? Ou um anticorpo que marque essa célula infectada para que essa célula seja estimulada a morrer por apoptose, que é aqui no caso da citotoxicidade celular dependente de anticorpo. Deu para entender? Tipo, mas como eu te perguntei, não, isso eu entendi, mas como o farmacêutico outro dia estava conversando comigo, eu achei estranho, né? Por isso que eu estou te perguntando, que ele falou que, tipo assim, quando a célula não consegue defender, tipo, seu organismo, ela mesmo se autodestrói, como defesa, ou não é só isso mesmo que acontece, não existe isso, não existe. Então, mas esse autodestrói que ele está falando justamente disso aqui, ó, de apoptose. Ah, A apoptose é uma morte celular programada. Tá. Só que essa apoptose, ela foi estimulada pela presença do vírus e pela célula NK. Tá? Talvez tenha faltado ele falar esse detalhe. Professor, tá certo? Oi. Estou querendo formular aqui um modo de aprender melhor isso que o senhor ensinou. No caso da neutralização, né, que no caso de fagocitose, de marcação, né, ali, pode dizer que é pela imunidade adaptativa e a dipsonização dizer que é pela imunidade inata e a de citotoxicidade dizer que é pelas células NK, que elas que marcam por apoptose? Não, na verdade aqui, quando eu estou falando só de anticorpo, né? Olha o raciocínio da coisa. Se eu estou falando de anticorpo, eu estou falando de imunidade humoral. Quando eu falo de imunidade humoral, eu estou falando de um braço da imunidade adaptativa. Sacou? Certo. Só que, realmente, misturam as coisas, tá? Por quê? Porque a NK, por exemplo, é uma célula da inata. Então, aqui nesse mecanismo aqui, ó, nesse mecanismo da CCDA, tu tem componente da inata, que é a NK, e tu tens componente da adaptativa, que é o anticorpo. É bem observado. É pertinente essa observação. Deu para entender? No caso das que causam apoptose é a NK, né? Então, o monócito, o neutrófilo não vai fazer isso, né? Não, apenas a não. NK. É a NK. Deu para sacar? Deu sim, professor. Obrigado. Beleza. Aí olha outro exemplo também associado ao HIV. Lembra que eu falei que é um arsenal, um grande arsenal, né? Então, veja que contra o HIV, olha só, é uma briga, galera. Esse sistema imunológico é uma guerra, tá? E eu sempre gosto de enfatizar isso. Por isso que eu sou apaixonado por imunologia. Isso é muito top, tá? É muito bonito. Oi. Esse esquema serve também para pacientes de lúpus? Sim, temos tratamentos com MABs específicos para lúpus. Tá? Eu vou abordar isso para a segunda verificação. Não vou adiantar agora, mas na segunda verificação eu vou comentar sobre isso. Tá? Esses MABs estão sendo utilizados para tratamento de várias doenças. Tá certo? Aqui, ó, de novo essa figurinha relacionada ao HIV. Então vejam que o HIV ele é atacado de várias formas pelo nosso sistema imunológico. E mesmo assim ele ainda consegue escapar.
Isso é coevolução. O vírus impõe uma pressão para o nosso sistema imunológico e o nosso sistema imunológico impõe uma pressão contra o vírus. Dessa forma, os dois vão coevoluindo e um vai tentando superar o outro, tá? Então, veja que aqui ó, já é o terceiro mecanismo que eu mostro para vocês. Esse daqui foi anticorpos neutralizantes. Esse daqui foi a opsonização seguida de fagocitose. E aqui ó, é a citotoxicidade celular dependente de anticorpo. Tá? Então, aqui nós temos o vírus, tá? A partícula viral, o HIV, né? Os anticorpos marcando essa partícula viral, tá? Aí a NK chega com o seu receptor FC, acopla na região FC do anticorpo e libera as suas enzimas. Por que aqui no caso essa partícula viral vai morrer? Tá? Por que essa partícula viral vai ser destruída? Melhor dizendo. Porque a NK vai liberar essas duas enzimas chamadas de granzima e perforina, tá? Perforina, o nome já está dizendo, ela vai causar perfuração aqui, ó. Perfuração na partícula viral ou na célula, tá? E a granzima vai entrar e vai estimular a apoptose. Então, por isso que a célula morre por apoptose, tá? Então, veja que contra o HIV, nós temos os três mecanismos: neutralização, opsonização seguida de fagocitose e a citotoxicidade celular dependente de anticorpo. Tá? Câncer. Olha um MAB sendo utilizado para o câncer. Isso aqui é só um exemplo. Se vocês forem pesquisar, tem uma porrada de exemplos. Tá? Esse medicamento... Oi? Esse medicamento... É isso, exatamente. Esse medicamento aqui é chamado de rituximab, Mabtera, tá? O que é o rituximab, galera? O rituximab são anticorpos monoclonais, tá? Anticorpos monoclonais. O que a gente está vendo aqui? A gente está vendo uma célula NK, ó, uma célula NK que está atacando uma célula tumoral. Eu vou pegar esse pedacinho bem aqui e vou aumentar para cá. O que a gente está vendo? Ó, a NK, tá certo? Bem aqui o seu receptor FC, tá? O seu receptor FC. E aqui a célula tumoral. E entre a célula tumoral e a NK, o que a gente está vendo? O anticorpo. O que é esse anticorpo? É o anticorpo monoclonal presente no rituximab. Vocês estão conseguindo visualizar que o anticorpo aqui, ele marcou de forma específica a célula tumoral? A NK vai chegar logo atrás, vai acoplar e vai estimular que essa célula tumoral morra por apoptose. Então vejam que aqui é um medicamento que teoricamente ele causa menos dano. Por que ele causa menos dano? Porque ele tem especificidade. Ele vai marcar de forma específica. Isso aqui é utilizado no tratamento de linfoma não Hodgkin de células B. Tá? Então, olha só. A célula B do linfoma não Hodgkin, então a célula maligna, tá? A célula maligna, ela expressa na sua membrana, essa molécula chamada de CD20. Tá? Então, novamente, a célula maligna, linfoma não Hodgkin de células B, expressa na sua membrana essa proteína chamada de CD20. Os carinhas, sabendo disso, né, os pesquisadores sabendo disso, eles desenvolveram um anticorpo monoclonal específico para esse CD20. Então, quando o paciente toma o rituximab, ele está ingerindo o anticorpo monoclonal, que olha só o que ele vai fazer, vai se ligar de forma específica ao CD20. Então, aqui em azul é o medicamento, o anticorpo do medicamento.
ligado ao CD20. Visualizaram na cabeça de vocês que essa célula já está marcada? Tá? Então, ela já está marcada. Aí a NK chega com o seu receptor FC, acopla na região FC do anticorpo, que é o rituximab, e inicia a destruição dessa célula tumoral. Isso é utilizado no tratamento de vários tipos de câncer, galera. Isso aqui está na vanguarda do tratamento de câncer. E professor? Deu para entender? Professor? Oi. Diga. Mas também mata as células boas também, né? Assim como mata as células cancerígenas, também mata as células boas. Esse é o problema. Não, então, mas aqui, por isso que eu estou enfatizando, isso daqui é um tratamento mais promissor, utilizado no tratamento contra o câncer. Por quê? Porque por isso que eu estou enfatizando, esse anticorpo, ele não vai se ligar em qualquer célula. Deu para sacar? Ele só vai se ligar na célula que expressa CD20. E qual é a célula que expressa CD20? A célula tumoral do linfoma não Hodgkin de células B. Então, a partir desse contexto, essa célula maligna está marcada. A célula normal lá, ela não vai expressar CD20. Se ela não expressa CD20, o anticorpo monoclonal não se liga. Logo, ele não marca. Se não marca, a NK não identifica e não destrói. Então, essa metodologia aqui, ela é menos danosa. Ela é menos danosa do que aquela quimioterapia mais clássica, que causa maior efeito adverso, justamente porque destrói as células normais e as células malignas. Me fiz entender? Sim, sim, sim. Beleza. Então, isso aqui, ó, está sendo utilizado para muito tipo de câncer. É um tratamento que é mais caro também. Ele é bem mais caro. Tá? Tipo de linfomas, né? Uma vez teve até uma reportagem foi no Fantástico, mostrando, foi uma matéria justamente sobre os anticorpos monoclonais, os MABs no tratamento do câncer. E mostrou até a entrevista lá com um empresário, que ele disse, parece que o tratamento lá de uma ampola do medicamento, parece que era R$8.000, uma coisa assim. Então são medicamentos muito caros, tratamento é caro, tá? Mas é um tratamento mais conservador, tá? Para o paciente. Esse mecanismo de citotoxicidade celular dependente de anticorpo, ele ocorre também na defesa contra eumintos, tá? São vermes. Olha só, um euminto, galera, quando vocês já estão dando parasito, ou vocês vão dar no quarto semestre, acho que é no quarto. Tá? Mas beleza. Um euminto é um agente infeccioso grande. Para um macrófago, por exemplo, vir fagocitar, ele não consegue, ele é muito grande. Tá? A natureza, sabiamente, o que ela fez? Olha só, ela produz anticorpos de classe IgE específicos para antígenos do parasita, do euminto. Então vejam que o parasita fica totalmente marcado por anticorpos de classe IgE. Sacaram? Aí não é a NK que vai entrar em ação. Qual é a célula que vai entrar em ação? Eosinófilos e mastócitos. Tá? Então, no caso aqui de parasitas, são eosinófilos principalmente. Então, os eosinófilos, eles também têm receptores FC. Aí o eosinófilo vem com o seu receptor FC, acopla na região FC do anticorpo de classe IgE. Acoplando, esse eosinófilo vai liberar enzimas que vão degradar com o agente infeccioso, que no caso aqui é um euminto. Então ele vai ser o quê? Vai ser destruído. Deu para entender? É o mesmo mecanismo, só que aqui envolve anticorpos de classe IgE
marcando quem? O parasita. E envolve não NK, mas sim eosinófilos, também com receptores FC. Então, a partir daí, tu elimina eumintos, tá certo? Isso é visto na destruição de esquistossômulos e estrongiloides, tá? Que são infecções parasitárias. E por último, galera, a última função efetora dos anticorpos é a ativação do sistema complemento. Sistema complemento são proteínas que estão no nosso plasma, circulando no nosso plasma, e quando essas proteínas tornam-se ativas, elas vão desempenhar várias funções. Tá? Vou voltar aqui rapidola. Rapidola mesmo. Aqui, ó. Ó, eu comentei, veja que eu comentei de um por um, né? Neutralização, opsonização e fagocitose, citotoxicidade celular. E aqui, ó, a quarta função efetora dos anticorpos, que é a ativação das moléculas do sistema complemento. Uma vez que essas moléculas estão ativadas, elas podem opsonizar o agente infeccioso. Se tem opsonização, tem fagocitose. Essas moléculas do sistema complemento ativadas, elas podem agir na inflamação, tá? Recrutando para o local células inflamatórias, tá? Ou essas moléculas ativadas do sistema complemento, elas podem causar a destruição, a lise do micro-organismo, tá? Voltando já para finalizar, prometo. Aqui, ó, eu não vou descrever isso porque é um pouquinho complexo, é complicado até para explicar, de fato. O sistema complemento ele pode ser ativado por 3 vias: a via alternativa, a via clássica e a via das lectinas, tá? A via alternativa não depende da presença de anticorpo. Agora, a via clássica e a via das lectinas depende da presença de anticorpos. E vejam que a ativação das moléculas do sistema complemento é uma cascata, galera. Por isso que é complexo. É uma molécula ativando a outra, que ativa a outra, que ativa a outra. Tá? Então, por isso que é a cascata de ativação do sistema complemento. Então, como eu falei, são proteínas plasmáticas, tá? Que, no geral, elas estão inativas. Quando elas tornam ativas, elas podem funcionar como opsoninas e estimular a fagocitose. Elas podem estimular uma reação inflamatória ou elas podem causar a lise do micro-organismo, a destruição do micro-organismo. Via alternativa, não vou detalhar. Via clássica, via das lectinas. Não. Bem aqui que eu queria chegar. Tá? Lembra que eu falei que é uma cascata de ativação? Uma molécula ativando a outra? Que moléculas são essas? Aqui, ó. Elas é composta por um C, tá? Um C e a numeração. Então, ó, C3, C4, C5, tá? Então, uma vai ativando a outra, tá? Aqui, ó, C4, C2, tá certo? Isso aqui é uma cascata extremamente complexa. Mas o que eu quero mostrar para vocês? Que essa cascata, pelas 3 vias, a via clássica, a via alternativa e a via das lectinas, o que essas 3 vias têm em comum? A formação aqui, ó, dessa molécula chamada de C5. Cadê? Aqui, ó. Aqui, ó. Essa molécula chamada de C5. Tanto a clássica quanto as lectinas quanto a alternativa vai convergir para a ativação dessa molécula do complemento chamada de C5. Uma vez que produziu C5, nós vamos ter isso aqui, ó, a via de ataque à membrana.
que é essa figura bem aqui, ó. Aqui, ó. O que acontece? Essas moléculas do sistema complemento, elas vão uma ativando a outra, né? Até que no final de tudo vai ativar essa molécula chamada de C9. Essa molécula de C9 são várias subunidades que vão ficar uma ao redor da outra, formando um poro, tá? Formando um poro, como a gente está vendo aqui. Esse poro, ele vai ficar fixo na membrana plasmática do micro-organismo. Então, por esse poro, vão sair os componentes da bactéria, por exemplo. Aí a bactéria vai o quê? Morrer. Isso aqui é o que a gente chama de MAC, complexo de ataque à membrana. Isso vai levar à lise da bactéria pela entrada de água. Tá? Deu para entender? Ativação do sistema complemento, via clássica, alternativa e das lectinas. Vai convergir para a ativação da molécula chamada de C5. Essa C5 vai ativando C6, C7, C8, até que forma C9. A C9 tem várias subunidades que vão formar um poro. Esse poro vai ficar cravado na membrana do micro-organismo e vai entrar água. Tá? Entrando água aqui, a bactéria lisa, ela é destruída. Tá? Aqui é só para mostrar as três funções do complemento, tá? Como eu falei, opsonização e fagocitose. Então, essa molécula chamada de C3b, ela fica cobrindo o micro-organismo, a membrana do micro-organismo. O macrófago tem receptor para essa molécula C3b, então ele acopla aqui com o seu receptor. Isso sinaliza para o macrófago que ele tem que fagocitar essa bactéria, aqui no caso. Essa metodologia bem aqui é utilizada para bactérias lá no nosso baço, para a fagocitose de bactérias lá no nosso baço. Então, o carinha que perde o baço, por exemplo, o carinha que perde o baço, ele pode ter septicemias por pneumococo ou meningococo. Por quê? Porque essas bactérias são opsonizadas lá no baço por moléculas do sistema complemento e lá no baço os macrófagos fagocitam essas bactérias. Como não tem mais baço, esse processo não acontece e o indivíduo fica suscetível a infecções bacterianas, a quadros de sepse. Essas moléculas do sistema complemento, no caso aqui C3A, C5A, são moléculas que vão estimular o recrutamento de leucócitos para um determinado local do tecido. Então, eles vão atrair macrófagos, vão atrair neutrófilos. Quando essas células chegam no tecido, vai ocorrer o quê? Uma reação inflamatória. Então, moléculas do sistema complemento, quando ativadas, funcionam como moléculas estimulatórias de inflamação. Tá? Que moléculas são? C5A, C4A, C3A. E por último, essas moléculas do sistema complemento, como vocês viram, podem se agrupar, formar um poro. Esse poro vai ficar cravado aqui na membrana da bactéria, entra água e a bactéria lisa, tá? Esse processo aqui é muito comum em bactérias do gênero Neisseria. Neisseria, causadora de gonorreia, por exemplo. Tá? Neisseria gonorreia, causa gonorreia. Tá? Então, esse mecanismo aqui de ativação do sistema complemento leva à destruição de bactérias do gênero Neisseria, por exemplo. Tá? E aqui eu finalizo. Dúvidas, galera? Quando é que o senhor vai fazer a revisão? Eu vou disparar daqui a pouco no grupo, eu até falei no começo da aula, alguns avisos para vocês. E dentre esses avisos tem o da revisão. Tá?
Aí eu falei ontem a gente teve uma aula, eu tive uma aula prática com uma sub. E eu falei para essa sub e eu vou reiterar aqui com vocês. Galera, a nossa revisão vai ser baseada em questões de outras provas que eu já passei. Então, o que eu comentar nesse exercício, nós vamos resolver juntos. O que eu comentar nesse exercício pode ter certeza que vai cair na prova de vocês. Tá safo? Mas eu vou avisar. Não se preocupe. Obrigada, professor. Galera, mais uma vez, boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Valeu pela presença. Meio atrasada. Boa noite. E obrigada. Eu que agradeço. Boa noite. Irã. Oi. Professor? Oi. Eu acho que aí para ti aparece Del, não é? Del, mas o meu nome é Maria de Nazaré, porque o meu notebook, que é Del, sim, da marca Del. Tá bom, aí beleza. Aqui é meu, me encarna. Ok. Tá bom, já sei. Mas tem prática, né, professor? Obrigada. Tá ok. Oi? Amanhã tem aula? Amanhã tem. Laboratório? Sim. Tá bom. Beleza. Boa noite, galera. Tchau, valeu. Boa noite. Boa noite.